Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Santo Atanásio para mais um vídeo da nossa pequena série que estamos fazendo sobre o caminho para a felicidade. Nesta aula nós vamos começar a tratar das colunas essenciais e necessárias para sustentar a nossa alma nesse caminho que nós vamos fazer. Trataremos basicamente da primeira e principal coluna. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal ou não assistiu os primeiros vídeos, aproveite, inscreva-se e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Pois bem, meus amigos, nas primeiras aulas a gente tratou basicamente do conceito do que é felicidade. Então a primeira aula, o primeiro vídeo, a gente levou os vários conceitos de várias épocas, de várias civilizações sobre a felicidade e também trouxemos o verdadeiro conceito que a Igreja Católica, que o cristianismo tem sobre felicidade. Tomamos como base o grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que vai nos dizer que o caminho para a felicidade ele não termina aqui na Terra. Pelo contrário, ele começa nesse plano, mas a felicidade em plenitude nós só vamos encontrá-la após a morte. Porque a felicidade em si é a visão beatífica, a visão do próprio Deus. Então, nesse sentido, o primeiro vídeo falou mais basicamente dessa necessidade. Inclusive, abordou e trouxe com base Santo Agostinho, que vai fazer uma referência muito parecida, onde Santo Agostinho vai dizer que encontrar a felicidade é encontrar a plena sabedoria. A sabedoria, para quem não sabe, é o próprio Deus, o próprio Criador. Se nós queremos uma plenitude em sabedoria, nós temos que encontrar a Deus. Pois bem, na segunda aula, a gente começou a tratar de algo importantíssimo nesse processo, nesse caminho para a felicidade, que é o ato de conhecer a si mesmo. A primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer a nós mesmos, para nós entendermos quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos e aquilo que nós iremos precisar corrigir. E esse é o processo que nós vamos estar iniciando e vamos estar, de acordo com o andamento dos vídeos, vamos estar detalhando mais claramente como que nós vamos precisar fazer isso. E nesta aula nós vamos tratar do primeiro ponto, que São Bernardo de Claraval ensina ser extremamente importante. Imaginemos que iremos construir uma escada. Então, não há uma escada sem termos colunas que sustentem ela. Ou outra analogia que podemos fazer, vamos construir uma casa. Uma casa precisa de colunas. E essas colunas, elas estão divididas em várias. E cada uma tem o seu papel importantíssimo para manter essa estrutura da casa. E é isso que São Bernardo de Claraval nos propõe, ensinando que para a alma nós também precisamos de colunas, necessitamos de colunas. E essas colunas são fundamentais para que nós possamos enfrentar os obstáculos e as barreiras da nossa vida, do nosso caminho para a felicidade. Entre essas barreiras, entre essas colunas, hoje nós vamos tratar de uma delas, a mais essencial e a mais importante. Assim como uma casa tem colunas, e tem uma coluna que é a principal, aquela que desce, que sustenta, que sai da sapata até em cima e segura toda a estrutura da casa, a nossa alma também tem uma estrutura, tem uma coluna que é mais importante, mais principal que as outras, que seria o motor da nossa alma, que conduz para que as outras atuem de acordo com como a sua natureza permite. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes, nós precisamos conhecer essas colunas. Conhecer quais são essas colunas. Que nós vamos estar explicando uma a uma nos próximos vídeos.
Pois bem, São Bernardo do Claraval, ele nos fala que um verdadeiro sábio é aquele que edifica a casa. Como eu já vim falando, eu já comecei comentando sobre a necessidade das colunas dentro de uma casa. Mas você imagine uma casa que é feita com colunas não muito boas, ou com colunas com defeitos, com problemas. Na primeira tempestade, no primeiro vento, na primeira situação climática mais tensa, ela tende a cair. Assim é a nossa alma. Então, São Bernardo vai nos chamar a atenção para isso. Vai chamar a atenção para essa necessidade de nós cuidarmos da alma, cuidarmos de cada coluna. E nós vamos partir hoje da primeira e da principal. As 7 colunas que São Bernardo nos mostra e nos ensina da necessidade de cuidar delas são as seguintes: a boa vontade, a memória, a lembrança dos benefícios de Deus e de um coração puro, o entendimento livre, o espírito reto, uma alma devota e a razão iluminada. Então, vamos decorar isso, vamos gravar. Por isso, vou repetir mais uma vez para você guardar isso na sua mente, na sua memória, porque é no dia a dia que nós vamos estar cuidando de cada uma delas, para assim nós não deixarmos, por exemplo, cuidar de uma e esquecer de outra. Nós temos que cuidar de todas elas. Então, mais uma vez, para você não esquecer: a boa vontade, a memória, a lembrança dos benefícios de Deus e o coração puro, o entendimento livre, o espírito reto, a alma devota e uma razão iluminada. Então, são essas as 7 colunas essenciais para estruturar a nossa alma, para manter a alma de forma firme, dura, intacta, de certa forma que não se desmonte na primeira tribulação, na primeira contrariedade que encontrar com o mundo. Então, e hoje nós vamos falar da primeira, da boa vontade. A boa vontade, que é o princípio motor de todas as outras. Mas antes de nós falar dela, nós precisamos entender uma coisa que é importantíssima, para nós não fazermos confusões com o linguajar do dia a dia. Então, antes de nós entender o que é, de nós falarmos da boa vontade, primeiro nós temos que falar do que é a vontade. A vontade que muitas vezes nós usamos no dia a dia, no linguajar metafórico para muitas coisas, mas isso nós precisamos deixar bastante claro que no campo da metafísica e da filosofia, a vontade ela tem um significado, ela tem uma natureza que nós precisamos deixar explícita aqui. Então, muitas vezes nós não fazemos analogias para a vontade, como por exemplo, pegamos uma questão de um animal, o cão, por exemplo. Muitas vezes nós não usamos o termo, por exemplo, o cão está com vontade de beber água, o cão está com vontade de comer. Pois bem, meus amigos, essa vontade nós podemos usar só no termo metafórico, mas não no termo de fato metafísico, porque a vontade, metafisicamente falando, ela pertence ao intelecto. Então, o cão não tem intelecto, logo, o cão não tem vontade, o cão tem desejos. Então, por um instinto, ele precisa se alimentar, ele tem o desejo de se alimentar. Por um instinto, ele tem o desejo de tomar água. Então, por isso, ele vai beber água. Mas isso não é a vontade. A vontade é algo que pertence ao animal, ao ser vivo que tem razão. Ou seja, logo, somente o homem. Então, isso nós precisamos deixar claro, porque agora nós vamos entender aqui o sentido da questão da vontade. A vontade quando o homem se dá de encontro com uma situação ou com um objeto
com seus sentidos entendem aquilo, eles encaminham aquilo para o seu intelecto, e o seu intelecto é que vai tomar a decisão do que fazer. E essa decisão ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então pertence intrinsecamente ao intelecto. A vontade, ela pertence sempre ao intelecto. É uma decisão tomada pelo intelecto. Logo, o ser humano, em confronto com determinada situação ou objeto, ele pode tomar essa decisão tanto para o mau caminho como para o bem. E isso é importantíssimo, porque nós vamos estar falando da boa vontade. E o verdadeiro bem, ele só procede da boa vontade. Não existe bem procedente da má vontade. Isso nós precisamos deixar bem claro, porque isso vai ser essencial nesse caminho nosso, nesse entendimento para do caminho para a felicidade. Por quê? Porque se nós entendemos, como Santo Tomás de Aquino nos ensina, que que a felicidade é a visão beatífica, é a visão de Deus, logo, nós estamos falando da salvação de nossas almas. E quem não tem boa vontade não pode salvar-se. Não tem. Porque se você não tem a boa vontade, você não consegue alcançar o bem. Logo, Deus é o bem, é o supremo bem. Logo, se torna impossível você caminhar para a felicidade. E outra coisa bastante importante aqui que nós não podemos deixar de colocar, que eu não posso deixar de colocar, é que a questão da boa vontade, ela também tem graus. Ela pode ter um grau menor, um grau maior, e isso nós vamos entender mais claramente quando nós fazermos uma analogia com os santos. Então, vejamos, quanto maior o grau da minha boa vontade, maior será o meu grau meritório. Quanto maior o meu grau de boa vontade, maior será o meu merecimento quando eu busco determinado objeto. Quanto maior o meu grau de boa vontade, maior será o meu grau de chegar à felicidade. Isso é extremamente importante, é por isso que nós muitas vezes pegamos determinadas pessoas, vamos pegar 2 pessoas que estavam em pecado, desordenadas na vida, elas se arrependem, elas confessam, elas começam uma vida de oração, e nós vemos que uma evolui muito mais, se santifica muito mais, cresce espiritualmente muito mais que a outra. E por quê? É por causa dessa intensidade da boa vontade, no grau da sua boa vontade. Então, quanto maior a sua intensidade de boa vontade, maior será o seu merecimento. Isso, basicamente, vai cair na ideia clara da justiça. Se eu quero algo com mais força, eu tenho um direito de merecimento com mais força. E os santos, eles fazem isso. Os santos, eles buscam com tanta intensidade aquela vida, buscam com tanta intensidade aquele amor a Deus, que elas acabam, em determinados momentos, alcançando Deus até em plena vida. É por isso que os milagres acontecem. Porque o grau de merecimento deles é muito maior. E, consequentemente, eles recebem relapsos dessa felicidade, relapsos desse Deus, ainda enquanto plano terreno. Não que uma pessoa ordinária não receba, mas a pessoa ordinária receberá com graus menores. Então nós podemos ter relapsos, reflexos dessa felicidade aqui na Terra, mas não em plenitude. Então é por isso que nós precisamos entender isso. E essa boa vontade, ela também tem uma natureza e ela opera
enquanto a sua natureza permite. Então é por isso que São Bernardo Claraval nos fala que são sete colunas. Porque, embora a boa vontade seja o princípio motor, digamos que para um carro andar ele precisa de um motor, o motor vai acelerar, o carro começa a andar, mas ele precisa de uma coluna que sustenta a sua carenagem, ele precisa de uma coluna que sustenta o próprio motor. Então tudo isso faz com que a natureza age enquanto ela pode operar. Então a natureza da vontade, ela age até enquanto é permitido. Aí entram as outras colunas. E é por isso da importância de nós termos as 7 colunas muito bem ordenadas, muito bem fixadas em nossa alma, deixadas de forma clara, firme. E aí nós pegamos o exemplo, por exemplo, da casa. Então a casa, quando nós erguemos a estrutura, nós temos colunas principais que estão atreladas à sua fundação, à sua sapata, mas precisamos de uma coluna para segurar o telhado. De nada adianta uma única coluna, aí nós vamos colocar o telhado e ele vai desabar. Então é por isso que é extremamente necessário que nós conheçamos as 7 colunas. Então, deixando bem claro, a boa vontade é a primeira coluna, a coluna mais importante, porque sem ela as outras não caminham. Ela é o princípio motor para mover as outras. Então nós precisamos cuidar muito dela, cuidar de forma bem segura, detalhada, isso no dia a dia, na nossa prática, na prática das virtudes, tentar fazer tudo com a máxima e da melhor boa vontade. E é isso que vai nos definir o nosso caminho, vai nos ordenar para o caminho correto, para a felicidade, mas também vai nos ajudar enquanto aos méritos alcançados quanto a isso. Neste vídeo era isso que eu gostaria de comentar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as próximas 3 colunas, a memória, as lembranças dos benefícios de Deus e o coração puro, e o entendimento livre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Um grande abraço, salve Maria e viva Cristo Rei!